Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ilustríssimo senhor deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, há pouco tempo foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo, faz muito tempo, foi na Ilustrada, uma opinião ou uma piada, eu vou até aproveitar e mostrar aqui, depois a gente mostra melhor para o pessoal, o público que está em casa, né? Que diz, entre outras palavras, que o déficit de atenção, vou até colocar o óculos aqui para ler, porque é interessante isso, déficit de atenção é a medicina tentando diminuir o sofrimento dos pais por terem dado à luz a um filho idiota. Aqui ele não fala se o idiota pode ser humorista ou não. A verdade é a seguinte, o Ministério Público foi feita uma representação e o Ministério Público entende isso como uma piada. Deputado, o senhor que trabalha com educação, qual a sua opinião? Eu acho que é uma piada extremamente agressiva nesse caso específico, né? Agride crianças, adolescentes, agride famílias, inclusive professores também, porque indiretamente está atacando aí o setor educacional. Eu acho importante um programa como o CQC, que é um programa crítico que eu apoio, mas eu acho que piadas não podem ser estúpidas e grosseiras e agredir, por exemplo, pessoas que estejam nessa situação. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, eu vejo com uma certa crítica, né, esse tipo de comportamento. Eu acho que a piada é importante, faz rir, ela pode ser crítica, ela até ajuda na mobilização, né, e na crítica social, mas eu acho que ela não pode ser grosseira nem estúpida e tem que acertar o lugar certo, né? Acho que ela está atacando pessoas que tem muita gente que tem dificuldade de aprendizagem mesmo, que precisa de acompanhamento, precisa de um psicopedagogo, tem gente que precisa fazer terapia, tem que ser respeitado, as pessoas têm dificuldades também, né? Acho que talvez ele tenha sido muito infeliz da forma como ele abordou a questão. Talvez ele quisesse dizer que tem pessoas que usam, né, esse tipo de terminologia para encobrir seus próprios defeitos, seus erros, mas eu acho que ele foi infeliz, extremamente infeliz, na forma como ele abordou uma questão tão séria e que atinge, né, milhares e milhares de pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Deputado, nos Estados Unidos existe legislação específica para os casos de dislexia e também do TDA e TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou não. Aqui no Brasil apenas há uma legislação sobre dislexia, né? O TDA parece que não entra nessa legislação, é uma legislação que fala, é uma lei inclusive, que fala sobre tratamento diferenciado aos portadores de TDA, de dislexia, não de TDA. Não estaria na hora de se buscar alguma coisa em termos do TDA aqui no Brasil, para que a gente pelo menos pudesse proteger as crianças do TDA, né, que possui TDA ou TDAH, assim como são protegidas as crianças com dislexia, que elas têm direito a provas orais, elas têm direito a uma atenção mais especializada. E complementando essa pergunta, o nosso ensino não está na hora de alguns professores ou de algumas pseudo-fundações que existem por aí, que criaram colégios e que não tratam o aluno com TDA ou TDAH como deveriam, porque eles desconhecem? Eu acho que falta muita informação. Eu acho que toda criança ou adolescente nessa situação tem que ter um amparo de uma legislação, tem que ter um amparo da escola, do Estado, do poder público e das famílias. Isso é importante. Agora nós temos que tomar só um certo cuidado, porque há um movimento também na nossa sociedade de medicalizar tudo. Qualquer comportamento, isso é perigoso, porque por detrás desse tipo de comportamento é o interesse da indústria farmacêutica, que quer vender remédio, né? Então, nós temos esse debate também, inclusive aqui na Assembleia, no meio educacional, com a medicalização. Às vezes o aluno tem déficit de aprendizagem, de atenção, não é porque a escola é chata, não é porque ele, não é o problema do aluno, é a escola, é a sociedade que não apresenta perspectiva para esse aluno, é uma escola que nós estamos no século XXI, mas a escola é do século passado, do século XIX ainda, então muitas vezes tem questões sociais, culturais, né, aí influenciando. O aluno não tem problema nenhum de saúde, na verdade, é que a sociedade que esse aluno está inserido é tão ruim desse ponto de vista, ela não traz
perspectiva, a esperança, que o aluno não se sente motivado também a aprender. Então tem mais a ver com uma questão sociológica, cultural, social, de valores, do que com a dificuldade do aluno de aprender. Ele não se sente motivado. E por isso que nós defendemos uma reforma educacional. Nós temos que reformar o currículo escolar, nós temos que atualizar a escola, investir mais na formação dos profissionais da educação, que são massacrados também por esse sistema. Os nossos professores recebem salários baixíssimos, não têm acesso a cursos de formação, trabalham em salas superlotadas. Então tem uma questão grave social que acaba interferindo na aprendizagem dos alunos e, às vezes, não estou dizendo que seja esse caso, mas em muitos casos são situações que são medicalizadas, que a sociedade tenta medicalizar com remédio, que é um absurdo total. E aí tem todo o lobby da indústria farmacêutica. Mas, assim, para quem realmente tem essas dificuldades, tem que ter todo o apoio, todo o amparo do Estado e da sociedade. Melhor seria, realmente, eu concordo com o senhor, uma reciclagem de todo esse sistema de ensino que nós temos hoje, que não deixa de ser um sistema de ensino arcaico, que, se a gente for levar em consideração, nós estamos carregando um sistema de ensino que vem desde a época dos militares para cá, né? Tirando de lado o patriotismo, porque hoje em dia ninguém mais sabe nem o hino nacional, nem ver hasteamento de bandeira, né? Porque eu nunca vi escola fazer isso. Agora, um outro ponto, deputado, para finalizar a nossa conversa. Existe fundação pode dar lucro? Não, em tese não. A fundação não é para dar lucro. A fundação cumpre uma função social, cultural, educacional. Ela trabalha nessa linha, não é para dar lucro, embora há um desvirtuamento. Muitas fundações acabam tendo lucro através de salários indiretos, né? Tem aí os outros caminhos e desses caminhos que levam à obtenção de lucro. E isso é tão sério que toda a fundação é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Então nós temos que acompanhar e fiscalizar, porque a fundação, não, literalmente, ela existe justamente para não dar lucro, mas para cumprir uma função social. E, deputado, para finalizar agora, de vez mesmo, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que acompanha a gente. A Runway 10 TV é uma TV que fala de aviação, mas também fala de tudo que acontece na vida, né, do povo brasileiro, enfim, é uma emissora bem eclética, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o pessoal da Runway 10 TV. A minha mensagem é de esperança. Eu acho que nós vivemos uma crise, sim, social, econômica, uma crise agora ecológica, mas nós, seres humanos, somos agentes da história. Nós construímos a história e nós podemos interferir nos rumos da história, no curso da história. Nós não somos agentes passivos, mas ativos da história. Então nós podemos transformar qualquer realidade dada. O grande educador Paulo Freire, professor Paulo Freire, dizia que o mundo, no seu livro Pedagogia do Oprimido, que eu recomendo a leitura para todas as pessoas, ele dizia o seguinte, que o mundo está sendo, mas se o mundo tem tantas injustiças, ele pode ser alterado, ele está sendo assim, mas nós podemos mudar esse mundo, mudar todas as situações, todas as realidades, para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais fraternal, mais plural e que respeite a diversidade das pessoas. Nós acreditamos de fato que um outro mundo é possível, uma outra forma de organização, uma nova forma de construção de valores, um novo comportamento ético, isso é possível. E o ser humano, através da sua mobilização, do seu empenho, pode alterar esse estado de coisa. Então a nossa esperança não é do verbo esperar, de mãos fechadas, mas sim do verbo esperançar. O verbo esperançar, ele é atuante, né? Ele tem a ver com a intervenção do ser humano na realidade política, social, econômica e cultural. Então essa é a minha mensagem. Muito obrigado, deputado.